Minha gente, sábado passado nós falávamos sobre o poder das palavras. Lemos aqui o Salmo de número 109, versículo 17, que nos diz assim: visto que amou a maldição, ela o apanha, e não desejou a bênção, se afaste dele. Essa palavra, ela é uma palavra muito importante para os nossos dias. A primeira vez que eu ouvi esta palavra e que eu preguei essa mensagem foi em 1985, portanto, 20 e poucos anos se passaram, mas ela continua uma palavra muito importante para os nossos dias, porque a palavra de Deus, ela se renova, essa aqui é a verdade. E hoje, eu gostaria de dar continuação desta palavra. Jeremias, no capítulo 23, versículo 10, nos diz assim: diz que a terra chora por causa das maldições. Claro, porque os habitantes da terra, que somos nós, temos realmente uma dificuldade enorme de vivermos em harmonia com a própria terra. São pessoas que estão sempre amaldiçoando a terra. Nós falávamos sábado passado que a maldição é quando eu e você, nós, com a nossa própria boca, nós amaldiçoamos as pessoas, nós proferimos palavras que são verdadeiras maldições. E a gente falou de uma delas, a palavra danado, que significa endiabrado, mal, maldito, condenado, atacado de raiva, corrompido, amaldiçoado, irado, travesso e condenado ao inferno, uma única palavra. E nós, como bons brasileiros, nós temos aí algumas palavras que elas são bastante relevantes. E no sentido espiritual, elas podem trazer morte, podem trazer coisas ruins, dificuldades para a nossa vida. Uma vez que nós pronunciamos essas palavras, nós lemos aqui também que Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 20, diz assim: nunca no teu pensamento amaldiçoes, nem no interior da tua recâmara amaldiçoes, porque as aves do céu. E existe uma tradução que diz assim, que as criaturas aladas levariam as tuas palavras e dariam realmente notícias do assunto. Quem são essas criaturas aladas? É claro que são demônios, que eles precisam de uma ordem. Eu sempre digo que os demônios não têm legalidade para colocar os seus pés nessa terra, porque são espírito, precisam de um corpo, mesmo que seja o corpo de um animal. A palavra de Deus revela de um homem que lá na cidade de Gadara, o Gadares, ele tinha aproximadamente 12 mil demônios, porque uma legião é uma legião romana que a Bíblia fala, e uma legião romana são de 6 mil soldados. Então a Bíblia revela de duas legiões. Quando o Senhor perguntou, eles disseram: nós somos, o meu nome é Legião, e tinham realmente duas legiões. Minha gente, e a gente pôde notar naquela passagem que os demônios, eles estavam esperando uma ordem, dizendo assim: Senhor, nós vamos sair, sabemos que Tu és Filho de Deus, mas nos dê uma ordem para que nós possamos entrar nos porcos. E aconteceu uma coisa bastante interessante na época. Os demônios entraram nos corpos daqueles porcos, eles se precipitaram e caíram no abismo e morreram todos. Os moradores daquela cidade ficaram desesperados e foram expulsar Jesus daquela província, porque eles achavam que Jesus estava trazendo uma maldição sobre aquela cidade, porque os porcos haviam morrido, mas aquele homem estava liberto, diz a palavra em Mateus. E a gente pode notar nessa passagem que eles estão esperando uma ordem. Um dia alguém me perguntou: pastor, qual é o maior demônio que o senhor já enfrentou? Eu sempre digo que o maior de todos é o próprio ser humano, que permite que esses demônios hajam, porque eles estão esperando uma ordem. E se você der esta ordem através do poder das suas palavras, eu dizia: o que é maldição? Maldição é quando eu, através da minha própria boca, autorizo os demônios ou os males a acontecer. Então, eu coloquei algumas maldições comuns nos dias de hoje. Falei algumas delas no sábado passado, e hoje eu gostaria de passar mais algumas que parece ser uma coisa inofensiva e tudo mais, porém as dificuldades são tantas, são grandes no meio dos lares, em todos os lugares deste Brasil e no mundo, porque o poder da palavra, ela existe. O salmista diz assim que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Como pode alguém amar? Acontece que nós estamos tão habituados com certas palavras, como eu dizia sábado passado: estou morrendo de pressa, estou morrendo de fome, estou morrendo de sono, né? Tem pessoas que falam assim. Interessante, porque existem muitos pais que dizem assim aos seus filhos: acorda, seu vá plantar batata, né? Você quer que o mundo acabe em cama para você morrer dormindo. Tem pessoas que dizem assim: este menino nunca vai ser nada na vida. Seu preguiçoso, seu irresponsável, seu relaxado, seu burro, seu idiota. Talvez você
olhe e diga assim, ah, pastor, eu não acredito nessas coisas, imagine uma palavrinha dessa. Minha querida, meu querido telespectador, uma das coisas que nós precisamos entender de uma vez por todas é que as palavras têm espírito e vida e nós podemos dar vida ou matar as pessoas através das nossas palavras. Existem pessoas que elas vão para a frente do espelho e elas ficam se amaldiçoando. Ah, como você é burra, como você é idiota, como você é feia, como você é gorda e tudo mais. E isso traz para as pessoas uns malefícios só do fato de proferir. Mas no mundo espiritual as pessoas não entendem que os demônios estão esperando uma ordem. Senhor Jesus, nos dê ordem, nós vamos sair deste homem, disse aqueles demônios, mas nos dê ordem para entrar nos porcos. Eu já tive, não digo privilégio, mas a oportunidade de ver um cavalo endemoniado. Muitas pessoas já viram uma senhora da nossa igreja, um gato. Não é só pessoas que ficam endemoniadas, também animais. Você pode não acreditar, pode estar até brincando com isso, mas é a pura realidade. Nós temos notícia, vocês se lembram lá do Jardim do Éden? O diabo usou o quê? Uma serpente para falar com aquela mulher chamada Eva, né? E ali entrou o pecado no mundo, que também é uma maldição. O próprio Jesus amaldiçoou a figueira. Ele disse, nunca mais alguém coma fruto de ti, nos diz em Marcos. E a palavra revela que a figueira secou até as raízes. Então, Jesus nos mostrando que existe um poder em nossas palavras. Meu pai sempre dizia para mim assim, filho, acorde porque você vai ser um grande homem de Deus. Ele ia me acordar pela manhã dizendo assim, acorde, você vai ser um homem usado por Deus, eu só vou ter boas notícias da sua pessoa, do seu ministério e tudo mais. Eu sou aquilo que eu ouvia, né? Tem pais que sempre dizem, você nunca vai ser nada na vida, você é igual fulano, e sempre usando aquela pessoa como ovelha negra. Isso é lamentável, mas existe isso em muitos lares, e bons lares, diga-se de passagem. E eu quero pedir para você encarecidamente que você tome cuidado com algumas coisas que eu vou passar aqui para você. Por exemplo, é uma coisa muito comum, né? As pessoas assistem a televisão e no outro dia estão lá usando essas palavras, essas expressões, né? Essas etimologias. Então, por exemplo, houve uma época em que as pessoas diziam assim, ah, eu tô maluco, né? Hoje em campo de futebol, naquela época, hoje bem menos, mas as pessoas viviam no outro dia pelas ruas dizendo, ah, eu tô maluco. Palavras que trazem verdadeiras maldições. Ah, coitado. Né? Tem pessoas que dizem assim, coitadinho, olha, a irmã fulana sofreu um acidente, coitada, ah, coitadinha. Significa desgraçada, miserável, azarão, mísero. Então apenas uma palavra. Por incrível que pareça, essas palavras se tornam a força de expressão de milhões de brasileiros. E muitas vezes você vê cristãos dizendo essas palavras. Há um termo aqui, né, uma termologia usada pelos crentes que a gente precisa corrigir, está amarrado. Vocês já viram isso? Está amarrado, qualquer coisinha, ah, porque está amarrado. E a gente falou no domingo sobre isso, inclusive amanhã nós vamos estar falando sobre algo maravilhoso. Nós vamos estar quebrando as maldições hereditárias. Sábado passado nós queríamos comentar algumas coisas sobre a maldição hereditária. Ela é uma maldição que ela passa de geração para geração. O que é uma geração? 70, 80, talvez 100 anos no máximo. No que se constitui uma geração? Você nasce, você se torna pai, você se torna avô e pode ser, se Deus te abençoar, você ser bisavô. Aí dá a entender que a sua geração ela está no final, não é verdade? Porém, não estou dizendo que é o final da vida, mas a geração você já conquistou, né? Você já criou seus filhos, agora você já viu os seus netos, seus bisnetos, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que a maldição ela pode percorrer até 4 gerações. Vamos supor que uma geração seja de 100 anos, 400 anos. Você sabia que existem pessoas que a maldição da família é as pessoas morrerem acidentadas? Volte e meia. Principalmente o pai que disse assim para o seu filho, o diabo que te carregue, eu quero que você morra, você é uma praga, você não presta,
você não vale nada, você é igual fulano, e vive proferindo essas maldições dentro de sua casa. Por exemplo, há pessoas que vivem dizendo assim, o meu lar é um inferno. E aí à noite chega para o pastor e diz, pastor, ore para que Deus envie anjos na minha casa. Ora, se você está dizendo que o seu lar é um inferno, claro que Deus não vai enviar anjo ao inferno. Lá no inferno é lugar de demônios, de almas perdidas e tudo mais. Então você precisa se corrigir, meu telespectador. Falo com segurança do que estou dizendo para você, porque há uma grande diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. E não é só servir, é servir bem. É você ter uma consciência plena do que a palavra de Deus revela. Então, por exemplo, está amarrado. Esta palavra é para ser usada aos espíritos malignos. As pessoas dizem assim, está amarrado. Quem você está amarrando? O diabo ou seu filho? Às vezes, meu filho, você está amarrado. Meus irmãos, tomemos cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode estar trazendo realmente uma paralisação geral na vida dessa pessoa. Porque há poder em suas palavras, principalmente você, mamãe e papai. A Bíblia diz uma coisa interessante, que se o filho amaldiçoar o pai ou a mãe, a sua luz se apagará e ele entrará em densas trevas. Olha que coisa terrível. E existe filhos que amaldiçoam sim os pais. O pai briga com ele, você é isso, você é um velho, asqueroso e não tem respeito nenhum. Eu falava no domingo que a minha época era muito diferente, você há de convir comigo. Meu pai me criou de um jeito que bastava apenas um olhar dele, eu já sabia se eu podia ficar na sala, se eu podia comer um pão a mais, no olhar dele. Hoje, os pais podem ficar vesgos, você dá risada, mas é a pura verdade. Não existe mais respeito. Eu me lembro que eu tinha que pedir bênção para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios, meus avós. Eu tinha um avô que ele era um homem assim de uma dureza de coração. Eu chegava para ele e dizia assim, benção, avô, Deus te abençoe, rapaz, vai brincar. E era assim que funcionava, mas nós saímos abençoados. Eu tinha que pedir bênção para os meus tios, até hoje peço bênção. Você pode não acreditar, mas não é brincadeira, eu peço bênção para minha sogra, para o meu sogro, porque, afinal de contas, meu sogro é um homem de Deus, pastor João Santana, um abraço, é um homem de Deus. E eu peço bênção, até hoje, bênção. E hoje você vê o filho dizendo assim, e daí cara, e daí bicho, ô velho, desse jeito, onde está o respeito? Aonde está indo, como está caminhando a nossa sociedade? Então as pessoas pegam uma palavra como essa, está amarrado, em nome de Jesus, né? As pessoas estão amarrado e amarram o filho, amarra a igreja, pastor, está amarrado. Eu não estou amarrado, em nome de Jesus, amarra os espíritos malignos e tudo mais. Eu estou na bênção e você também. E nós precisamos passar isto. Há um desejo no meu coração, esclarecer as pessoas, né? Você que nos acompanha todos os sábados, que você tenha essa consciência de que há poder em suas palavras e que não é só peixe que morre pela boca. Pessoas estão morrendo pela boca. Você se lembra do Mamonas Assassinas? Pois é. As pessoas dizem, não, mas aquilo foi um acidente e chegou a vez deles morrer. E quando chega a hora, minha gente, precisamos tomar cuidado com isso, porque o Dinho, que virou picadinho, vivia falando besteira. Primeira coisa, primeiro grande erro que eles fizeram, levar as crianças, que são a menina dos olhos de Deus, a dizer palavrões através de suas músicas. Depois, eles viviam dizendo assim, esse avião vai cair. Vocês já ouviram falar de Alabama, né? Uma cidade? Já ouviram falar de Hit? Hit foi um cantor que gravou aquele sucesso tremendo, Alabama, Alabama, Alabama. E ele vivia dizendo isso. Você já ouviu falar de Hit? Esse avião vai cair. Esse avião vai cair. Ele vivia cantando, meu corpo de plástico. Se você ver as imagens, as fotos de como esses rapazes ficaram ao sofrer aquele acidente, você fica impressionado. Mas por quê? Porque eles viviam falando coisas e a Bíblia diz que você não pode fazer isso porque as aves do céu, que são os demônios, levariam o assunto à presença do rei e as pessoas estão morrendo pela própria boca. Quantos que morreram já e muitos que ainda vão ter problemas se não se corrigirem a tempo. Minha gente, esta é a palavra de